Sherlock Holmes em Silver Blaze, escrito por Arthur Conan Doyle. Silver Blaze. Parece que terei mesmo de ir, Watson, disse Holmes certa manhã, quando nos sentamos para nosso de jejum. Ir para onde? Para Dartmoor, King's Pyland. Não fiquei surpreso. Na verdade, só o que me espantava era que ele ainda não estivesse envolvido naquele caso extraordinário, a única coisa que se falava em toda a Inglaterra. Meu companheiro passara um dia inteiro perambulando pela sala, o queixo enfiado no peito e as sobrancelhas cerradas, enchendo e voltando a encher seu cachimbo com um fumo preto fortíssimo e absolutamente surdo às minhas perguntas ou observações. Novas edições de todos os jornais lhe haviam sido enviadas por nosso jornaleiro, para receberem apenas uma vista d'olhos e serem jogadas num canto. Contudo, por mais silencioso que ele estivesse, eu sabia perfeitamente sobre o que matutava. Só havia um problema perante o público capaz de desafiar seus poderes de análise: o singular desaparecimento do favorito para a Copa de Wessex e o trágico assassinato de seu treinador. Portanto, ao anunciar subitamente sua intenção de partir para o cenário do drama, ele fazia o que eu ao mesmo tempo esperava e desejava. Ficaria extremamente feliz em ir com você, se não for atrapalhado, disse eu. Meu caro Watson, você me faria um enorme favor indo comigo. E penso que não perderá seu tempo, porque o caso tem aspectos que prometem torná-lo absolutamente incomparáveis. Parece-me que temos justo o tempo necessário para pegar nosso trem em Paddington. Durante a viagem me alongarei sobre o assunto. Ficaria muito agradecido se levasse consigo seu excelente binóculo. Assim foi que, cerca de 1 hora mais tarde, vi-me num canto de um vagão de primeira classe, voando rumo a Exeter, enquanto Sherlock Holmes, o semblante arguto e impaciente, emoldurado por seu boné de viagem com protetores para orelhas, mergulhava rapidamente no monte de jornais novos que comprara em Paddington. Já havia deixado o Reading para trás, quando Holmes jogou o último deles embaixo do assento e me estendeu sua charuteira. Estamos indo numa boa marcha, disse, olhando pela janela e relaceando seu relógio. Nossa velocidade nesse momento é de 53 milhas e meia por hora. Não notei os marcos de quarto de milha, observei. Eu tampouco, mas os postes telegráficos nessa linha estão a 60 jardas um dos outros, e o cálculo é simples. Você prestou alguma atenção a esse assunto do assassinato de John Straker e do desaparecimento de Silver Blaze? Li o que o Telegraph e o Chronicle têm a dizer. Este é um daqueles casos cuja análise depende mais da arte de esquadrinhar detalhes que da obtenção de novos indícios. A tragédia foi tão incomum, tão completa, de tamanha importância pessoal para tanta gente, que estamos sofrendo de um excesso de suposições, conjecturas e hipóteses. A dificuldade está em dissociar a estrutura dos fatos, absolutos e inegáveis, dos embelezamentos feitos por teóricos e repórteres. Depois, tendo-nos firmado sobre essa base sólida, compete-nos ver que inferências podem ser feitas e quais são os pontos específicos a cuja volta todo o mistério gira. Na terça-feira à noite, recebi telegramas do Coronel Ross, o proprietário do cavalo, e também do inspetor Gregory, que está investigando o caso, solicitando minha cooperação. Terça-feira à noite? Exclamei. Estamos na manhã de quinta-feira. Por que não viajou ontem? Porque cometi uma tolice, meu caro Watson, o que, aliás, é uma ocorrência muito mais comum do que pensariam os que só me conhecem através das suas memórias. O fato é que não consegui acreditar que o cavalo mais extraordinário da Inglaterra pudesse ficar muito tempo escondido, em especial num lugar tão esparsamente habitado como o norte de Dartmoor. Passei cada hora do dia de ontem esperando ouvir que ele fora encontrado e que seu raptor era o assassino de John Straker. Mas quando uma outra manhã havia chegado e constatei que, além da detenção do jovem Fitzroy Simpson, nada havia sido feito, senti que chegara a hora de entrar em ação. Apesar disso, de certo modo, tenho a impressão de que o dia de ontem não foi desperdiçado. Então elaborou uma teoria? Pelo menos consegui depreender os fatos essenciais do caso. Vou enumerá-los para você, pois nada melhor para elucidar um problema que expô-lo para uma outra pessoa, e certamente não posso esperar sua cooperação se não lhe mostrar nossa posição inicial. Recostei-me nas almofadas, soltando baforadas do meu charuto, enquanto Holmes, inclinado para a frente, marcando os pontos na palma da mão esquerda com o seu comprido e magro dedo indicador, fez-me um esboço dos fatos que haviam ocasionado nossa viagem. Silver Blaze, disse, é da estirpe de Icynome, e tem uma ficha tão brilhante quanto a de seu famoso ancestral. Está com 5 anos agora, e arrebatou todos os prêmios do Turf para o Coronel Ross,
seu feliz proprietário. Até o momento da catástrofe, era o favorito absoluto para a Copa Wessex, pagando 3 por 1. Mas mesmo pagando tão pouco, como sempre foi um favorito absoluto em meio ao público do Turf, e nunca o decepcionou, enormes somas de dinheiro foram postadas neles. É óbvio, portanto, que há muita gente extremamente interessada em impedir que Silver Blaze esteja lá quando for dada a largada na próxima terça-feira. Isso foi compreendido, é claro, em King's Peland, onde se situa o área de treinamento do coronel. Tomaram-se todas as precauções para vigiar o favorito. O treinador John Strachur é um jockey aposentado que correu com as cores do coronel Ross até ficar pesado demais. Serviu ao coronel 5 anos como jockey e 7 como treinador, sempre se provando funcionário zeloso e honesto. Tinha 3 rapazes sob seu comando, porque o estabelecimento era pequeno, com não mais que 4 cavalos. Toda noite um deles ficava de vigia na cocheira, enquanto os outros dormiam no celeiro. Todos os 3 têm excelente caráter. John Strachur, que é casado, morava numa casa a cerca de 180 metros das cocheiras. Não tem filhos, mantém uma criada em casa e goza de boa situação financeira. A região é muito erma, mas menos de 1 quilômetro ao norte há um pequeno conjunto de casas, construído por um empreiteiro de Tavistock, para pessoas doentes e outras que desejassem gozar do ar puro de Dartmoor. A própria Tavistock situa-se a pouco mais de 3 km a oeste, ao passo que do outro lado da Charneck, também a uns 3 km de distância, fica o aras maior de Capleton, que pertence a Lord Backwater, e é administrado por Silas Brown. Em todas as outras direções, a Charneca é um completo deserto, habitada apenas por um punhado de ciganos errantes. Essa era a situação na noite da segunda-feira passada, quando a catástrofe aconteceu. Naquela noite, às 9 horas depois que os cavalos haviam sido exercitados e levados para beber água, como de costume, as cocheiras foram trancadas. 2 dos rapazes caminharam até a casa do treinador, onde cearam na cozinha, enquanto o terceiro, Ned Runter, ficou de guarda. Alguns minutos depois das 9, a criada, Edith Baxter, saiu em direção às cocheiras com a ceia dele, que consistia de um prato de carneiro ao curry. Não levou nenhum líquido, porque havia uma torneira na cocheira, e uma regra ditava que o rapaz de serviço só devia beber água. Tinha consigo uma lanterna, porque estava muito escuro e o caminho atravessava a charneca descampada. Edith Baxter encontrava-se a menos de 30 metros da cocheira quando um homem surgiu das trevas e mandou que parasse. Quando ele entrou no círculo de luz amarela projetada pela lanterna, ela viu que era uma pessoa com porte de cavalheiro, trajando um terno cinza de tweed e um boné de pano. Usava polainas e levava uma bengala pesada com um castão bojudo. O que mais impressionou, contudo, foi a extrema palidez do rosto do desconhecido e o nervosismo de suas maneiras. Pareceu-lhe ter provavelmente mais de 30 anos. "Pode me dizer onde estou?" perguntou o homem. Eu havia quase decidido dormir na charneca quando vi a luz de sua lanterna. "Está perto do aras de King Peland", respondeu ela. "Oh, não diga! Que golpe de sorte!" exclamou ele. "Pelo que soube, um cavalariço dorme lá sozinho todas as noites. Talvez seja a ceia dele que está levando agora. Bem, tenho certeza de que a senhorita não seria orgulhosa a ponto de recusar um preço de um vestido novo, seria?" Tirou do bolso do colete um pedaço de papel branco dobrado. "Entregue isto ao rapaz esta noite e terá o mais lindo vestido que o dinheiro pode comprar." Assustada com a impetuosidade do homem, a moça correu até a janela por onde costumava entregar as refeições. Encontrou-a já aberta e Hunter bancado a uma mesinha lá dentro. Começara a lhe contar o que acontecera quando o estranho reapareceu. "Boa noite", disse ele, olhando pela janela. "Queria trocar algumas palavras com você." A moça jurou que, enquanto ele falava, notou a pontinha de um papel saindo da sua mão fechada. "O que está querendo por aqui?" perguntou o rapaz. "Um negócio que talvez lhe renda algum dinheiro", disse o outro. "Vocês têm 2 cavalos para a Copa Wessex, Silver Blaze e Bayard. Dê-me o palpite certo e não sairá perdendo." "É verdade que, pela pesagem, Bayard poderia dar ao outro 100 metros de vantagem em 1 km e que o as jogou seu dinheiro nele?" "Ah, então é um desses malditos vendedores de informações de cocheira. Vou lhe mostrar como tratamos em King's Peland." Deu um salto. O rapaz correu até o outro lado da cocheira para soltar o cachorro. A moça fugiu para casa, mas na fuga olhou para trás e viu o estranho debruçado na janela. 1 minuto depois, no entanto, quando Hunter se precipitou com o cão de caça, o homem tinha desaparecido, e embora o rapaz tenha corrido em volta de todos os prédios, não conseguiu encontrar vestígio dele. "Um momento", pedi.
Teria o cavalariço deixado a porta destrancada atrás de si ao sair com o cachorro? Excelente, Watson, excelente, murmurou meu companheiro. Esse detalhe me pareceu de tal importância que enviei um telegrama para Dartmoor ontem para elucidá-lo. O rapaz trancou a porta ao sair. A janela, posso acrescentar, não era grande o bastante para dar passagem a um homem. Depois que os outros cavalariços voltaram, Hunter mandou um bilhete ao treinador, informando do que acontecera. Straker ficou nervoso ao ouvir o relato, embora não pareça ter compreendido seu verdadeiro significado. De todo modo, aquilo o deixou vagamente incomodado, e Mr. Straker, acordando à 1 da manhã, deu com ele se vestindo. Em resposta às perguntas da mulher, o treinador disse que não conseguia dormir por estar preocupado com os cavalos e pretendia ir até a cocheira ver se estava tudo em ordem. Ela lhe implorou que ficasse em casa, pois podia ouvir o tamborilar da chuva contra a janela. Mas apesar dessas súplicas, ele vestiu sua grande capa impermeável e saiu. Ao acordar às 7 da manhã, Mr. Straker constatou que o marido ainda não voltara. Vestiu-se depressa, chamou a criada e rumou para as cocheiras. A porta estava aberta. Lá dentro viu Hunter, encolhido numa cadeira, mergulhado num estado de estupor absoluto. A baia do favorito estava vazia e não havia sinal do treinador. Os dois rapazes que dormiam no celeiro, sobre o quarto dos arreios, foram rapidamente despertados. Ambos tinham sono pesado e relataram nada ter ouvido durante a noite. Hunter encontrava-se obviamente sob a influência de uma droga poderosa, e como não falava coisa com coisa, deixaram-no dormindo enquanto os dois rapazes e as duas mulheres saíram à procura dos desaparecidos. Ainda tinham esperança de que o treinador, por alguma razão, tivesse levado o animal para fazer exercícios matinais. Ao subir o outeiro próximo da casa, de onde se podia divisar todas as chanecas da vizinhança, porém não conseguiram avistar nenhum sinal do favorito. Perceberam, contudo, alguma coisa que os advertiu de que estava em presença de uma tragédia. A cerca de 400 metros das cocheiras, preso aos galhos de um tojo, agitava-se o sobretudo de John Straker. Imediatamente depois havia uma depressão em forma de tigela na charneca, e no fundo dela encontraram o cadáver do infeliz treinador. Tivera a cabeça esmigalhada por um golpe violento desferido com uma arma pesada. Apresentava também um ferimento na coxa, um corte longo e limpo, infligido evidentemente por um instrumento muito afiado. Estava claro, contudo, que Straker havia se defendido vigorosamente de seus agressores, pois segurava na mão esquerda uma faquinha ensanguentada até o cabo, ao passo que na direita agarrava uma gravata de seda vermelha e preta, e foi reconhecida pela criada como usada na noite anterior pelo estranho que aparecera nas cocheiras. Hunter, ao se recobrar de seu estupor, foi também categórico quanto ao dono da gravata. Mostrou-se igualmente convicto de que o mesmo estranho, enquanto ficara de pé junto da janela, havia misturado uma droga ao seu carneiro ao curry, privando assim as cocheiras de seu vigia. Quanto ao cavalo desaparecido na lama acumulada no fundo da cavidade fatal, havia provas abundantes de que ele estava lá no momento da luta. Mas desde aquela manhã estava desaparecido, embora uma grande recompensa tivesse sido oferecida e todos os ciganos de Dartmoor tivessem sido alertados, não se recebera nenhuma notícia dele. Por fim, uma análise mostrou que o resto da ceia deixado pelo cavalariço continha uma apreciável quantidade de ópio em pó, embora as pessoas da casa tivessem comido o mesmo prato naquela noite sem nada sofrer. Estes são os principais fatos do caso, despido de toda suposição e expresso da maneira mais crua possível. Passo agora a recapitular o que a polícia fez na questão. O inspetor Gregory, a quem o caso foi entregue, é um oficial de extrema competência. Se tivesse sido aquinhoado com o dom da imaginação, poderia galgar altos postos em sua profissão. Ao chegar, encontrou e deteve rapidamente o homem sobre o qual a suspeita caía naturalmente. Houve pouca dificuldade em localizá-lo, porque era extremamente conhecido nas vizinhanças. Seu nome é Fitzroy Simpson. É um homem de excelente berço e educação, que esbanjou uma fortuna no turf e vivia agora fazendo uma tranquila e elegante corretagem nos clubes esportivos de Londres. Um exame de seus apontamentos revelou apostas num total de 5.000 libras contra o favorito. Ao ser preso, declarou que fora a Dartmoor na esperança de obter algumas informações sobre os cavalos de King's Pillan e também sobre Desborough Hall, o segundo favorito a cargo de Silas Brown no Aras de Caprington. Não tentou negar que agira como descrito na noite anterior, mas declarou que não tinha nenhuma intenção sinistra e desejava simplesmente obter alguma informação de primeira mão. Quando lhe mostraram sua gravata, ficou muito pálido e foi completamente incapaz de explicar a presença dela nas mãos do assassinado. Suas roupas molhadas mostravam que estivera exposto à tempestade da noite anterior, e sua bengala, uma Pengan Lauer,
reforçada com chumbo, era uma arma perfeitamente capaz de, mediante golpes repetidos, ter infligido ao treinador os terríveis ferimentos que o mataram. Por outro lado, não havia nenhum ferimento em sua pessoa, ao passo que o estado da faca na mão de Straker mostrava que pelo menos um de seus agressores devia ter a marca dela no corpo. Este é o resumo da história toda, Watson, e se você puder me dar alguma luz, eu lhe serei infinitamente grato. Eu ouvira com o maior interesse o relato que Holmes me fizera, com a clareza que lhe era peculiar. Embora tivesse o conhecimento da maior parte dos fatos, não havia apreciado suficientemente sua importância relativa nem suas ligações mútuas. Não seria possível, sugeri, que o ferimento incisível que Straker apresenta tenha sido causado por sua própria faca, nas lutas convulsivas que acompanham qualquer ferimento cerebral? É mais que possível, é provável, disse Holmes, e nesse caso um dos principais pontos em favor do acusado desaparece. Mesmo assim, disse eu, ainda não consegui entender qual poderia ser a teoria da polícia. Suspeito que qualquer teoria que elaboremos encontrará graves objeções, retrucou meu companheiro. A polícia imagina, suponho, que esse Fitzroy Simpson, depois de drogar o rapaz e de obter de algum modo uma cópia da chave, abriu a porta da cocheira e tirou o cavalo com a intenção aparentemente de sequestrá-lo. A brida do animal desapareceu, logo esse Simpson deve tê-la colocado nele. Depois, tendo deixado a porta aberta atrás de si, levava o cavalo embora pela charneca quando o treinador encontrou ou alcançou. Seguiu-se uma luta naturalmente. Simpson arrebentou os miolos do treinador com sua pesada bengala, sem ser atingido pela faquinha de Straker, que Straker usou para se defender. Em seguida, ou o ladrão levou o cavalo para algum esconderijo secreto, ou o animal pode ter escapado durante a luta e estar vagando pelas charnecas agora. Este é o caso tal como apresenta aos olhos da polícia, e por mais improvável que seja, todas as outras explicações são ainda mais improváveis. Seja como for, porei a questão à prova muito brevemente quando estiver no local. Até lá, realmente não vejo como poderíamos ir muito mais longe do que estamos agora. Já entardecia quando chegamos ao vilarejo de Tavistock, que se situa como a broca de um escudo, no meio do enorme círculo de Dartmoor. Dois cavalheiros nos esperavam na estação. Um era um homem alto, o cabelo com uma juba de leão, barba e olhos azul claros curiosamente argudos. E o outro era baixo, alerta, muito elegante e garboso, de sobrecasaca e polainas, pequenas costeletas muito bem aparadas e óculos. Este último era o Coronel Ross, o conhecido esportista. O outro, o Inspetor Gregory, homem que vinha fazendo seu nome rapidamente no departamento de investigação da polícia inglesa. Fico muito satisfeito com a sua vinda, Mr. Holmes, disse o coronel. O inspetor aqui fez tudo o que teria sido possível imaginar, mas não quero deixar pedra sobre pedra na tentativa de vingar o Pop Straker e de recuperar meu cavalo. Alguma novidade? Perguntou Holmes. Lamento dizer que fizemos pouco progresso, respondeu o inspetor. Temos um carro aberto lá fora, e como o senhor sem dúvida gostaria de ver o lugar antes que escureça, poderíamos conversar no caminho. Um minuto depois, estávamos todos sentados num confortável landau, chocalhando por aquele antigo e pitoresco vilarejo de Devonshire. Completamente envolvido em seu caso, o inspetor Gregory despejou sobre nós uma torrente de observações, enquanto Holmes fazia uma pergunta ou interjeição ocasional. O coronel Ross permaneceu recostado, de braços cruzados, o chapéu caído sobre os olhos, enquanto eu ouvia com interesse o diálogo dos dois detetives. Gregory formulava sua teoria, que era quase exatamente o que Holmes previra no trem. A rede está se fechando em torno de Fitzroy Simpson, observou, e pessoalmente acredito que ele é o nosso homem. Ao mesmo tempo, reconheço que essas provas são puramente circunstanciais e que algum novo desdobramento pode perturbá-las. E quanto à faca de Straker? Estamos absolutamente convencidos que ele mesmo se feriu ao cair. Meu amigo Dr. Watson sugeriu-me isso enquanto vínhamos. Nesse caso, isso deporia contra esse Simpson. Sem dúvida alguma, ele não tem faca nem sinal algum de ferimento. As provas contra ele são certamente muito fortes. Tinha grande interesse no desaparecimento do favorito. Pesa sobre ele a suspeita de ter envenenado o cavalariço. Esteve sem dúvida ao relento durante a tempestade. Estava armado com uma bengala pesada e sua gravata foi encontrada na mão do morto. Realmente acho que temos material suficiente para apresentar a um júri. Holmes sacudiu a cabeça. Um advogado esperto poderia desmantelar tudo isso, disse. Por que tiraria o cavalo da cocheira? Se queria feri-lo, por que não fazer isso lá mesmo? Encontrar uma duplicata da chave com ele? Que boticário lhe vendeu o ópio em pó?
Acima de tudo, como poderia ele, um homem que não conhece o distrito, esconder um cavalo, e logo um cavalo tão excepcional? Que explicação ele mesmo dá para o papel que desejava que a criada entregasse ao cavalariço? Ele disse que era uma nota de 10 libras. Encontraram uma na carteira dele. Mas as outras dificuldades que o senhor levanta não são tão tremendas quanto parece. Ele não desconhece o distrito. Hospedou-se 2 vezes em Tavistock durante o verão. O ópio provavelmente foi comprado em Londres. A chave, tendo servido a seu propósito, deve ter sido jogada longe. O cavalo pode estar no fundo de um dos poços ou minas antigas que existem pela charneca. Que diz ele sobre a gravata? Reconhece que é dele e declara que a perdeu, mas um novo elemento introduzido no caso pode explicar por que tirou o cavalo da cocheira. Holmes apurou os ouvidos. Encontramos vestígios que mostram que um bando de ciganos acampou na noite da segunda-feira a cerca de 1,5 km do local do assassinato. Na terça já haviam ido embora. Ora, presumindo que houve algum entendimento entre Simpsons e esses ciganos, não poderia ele estar-lhes levando o cavalo quando foi alcançado? E não poderiam eles estar com a posse do animal agora? Certamente é possível. Estão esquadrinhando a charneca à procura desses ciganos. Examinei também cada estrebaria e celeiro em Tavistock, e num raio de 15 quilômetros. Há um outro áreas de treinamento bem próximo, não é? Esse é um fator que certamente não devemos desprezar. Como Desborough, o cavalo deles, estava em segundo lugar nas apostas, eles tinham interesse no desaparecimento do favorito. Sabe-se que Silas Brown, o treinador, fez apostas de vulto, e não era nada amigo do pobre Stracker. Mas examinamos as cocheiras e não há nada que o vincule ao caso. E nada que vincule esse Simpson aos interesses do Aras de Capleton? Absolutamente nada. Holmes recostou na carruagem e a conversa cessou. Minutos mais tarde, nosso cocheiro parou diante de uma bonita casa de tijolos vermelhos e beirais salientes, próximos da estrada. A alguma distância, do outro lado de um paddock, erguia-se um galpão de telha cinza. Em todas as outras direções, as curvas suaves da charneca, a que as samambaias murcham, conferiam uma cor de bronze, estendiam-se até a linha do horizonte, quebradas apenas pelo campanário de Tavistock, e por um punhado de casas a oeste, que assinalavam o Aras Capleton. Saltamos todos, com exceção de Holmes, que continuou recostado, os olhos fixos no céu diante de si, inteiramente absorto em seus pensamentos. Só despertou com forte sobressalto quando lhe toquei o braço e desceu da carruagem. Desculpe-me, disse virando-se para o coronel Ross, que lhe lançara um olhar um tanto surpreso. Eu estava devaneando. Havia em seus olhos um lampejo e suas maneiras um alvoroço contido que me convenceram, acostumado como eu estava com seu jeito, de que ele tinha as mãos numa pista, embora eu não pudesse imaginar onde a descobrira. Talvez prefira ir imediatamente à cena do crime, Mr. Holmes? Perguntou Gregory. Acho que preferiria ficar aqui um pouco e considerar uma ou duas questões de detalhe. Stracker foi trazido de volta para cá, suponho? Sim, o corpo está no segundo andar. O inquérito é amanhã. Ele o serviu há alguns anos, não é, Coronel Ross? Sempre o considerei um excelente empregado. Suponho que tenha feito um inventário do que ele tinha nos bolsos quando morreu, inspetor. Tem as próprias coisas ali na sala, se quiser vê-las. Gostaria muito. Entramos todos na sala da frente e sentamos-nos em torno da mesa central, enquanto o inspetor destrancava uma caixa quadrada de metal e espalhava várias coisas diante de nós. Havia uma caixa de fósforo de cera, um toco de vela de sebo de uns 5 centímetros, um cachimbo ADP de raiz de urze branca, uma tabaqueira de pele de foca com uns 15 gramas de fumo Cavendish Long Cut, um relógio de prata com corrente de ouro, 5 soberanos de ouro, um porta-lápis de prata, alguns papéis e uma faca com cabo de marfim e lâmina muito delicada, inflexível, com a marca Weiss Co., Londres. Esta é uma faca muito singular, disse Holmes, erguendo-se e examinando minuciosamente. Como vejo marcas de sangue nela, suponho que foi a que encontraram na mão do morto. Watson, tenho a impressão de que esta faca é do seu ramo, não? É o que chamamos de faca de catarata, respondi. Foi o que pensei. Uma lâmina muito delicada destinada a um trabalho muito delicado. Coisa estranha para um homem carregar consigo numa expedição rude, especialmente porque não caberia em seu bolso. A ponta era protegida por um disco de cortiça, que encontramos ao lado do corpo, disse o inspetor. A mulher dele nos contou que essa faca estivera por alguns dias sobre a penteadeira e que ele a pegara ao deixar o quarto. Era uma arma ruim, mas talvez tenha sido a melhor em que pôde pôr as mãos naquele momento. É muito possível. E esses papéis? 3 são recibos de fornecedores de feno, um é uma carta de instruções de Coronel Ross, este outro é uma conta de 37 libras e 15 pence, enviada por um modista.
Madame Lesueur, de Bond Street, para William Derbyshire. Segundo Mrs. Straker, Derbyshire era um amigo do marido, e ocasionalmente suas cartas eram endereçadas para cá. Madame Derbyshire é um pouco dispendiosos, observou Holmes, dando uma espiada na conta. 22 guinéus é um preço salgado para um único figurino. Bem, parece não haver mais nada a apurar. Agora podemos descer à cena do crime. Quando saímos da sala, uma mulher que estivera esperando no corredor deu um passo adiante e agarrou a manga do inspetor. No seu rosto magro, desfigurado e aflito, via-se a marca de um choque recente. Pegou-os? Encontrou-os? Perguntou o arquejante. Não, Mr. Straker. Mas aqui está Mr. Holmes. Veio de Londres para nos ajudar e faremos tudo o que for possível. Estou certo de que a conheci num garden party em Plymouth pouco tempo atrás, Mr. Straker, disse Holmes. Não, senhor, está enganado. Mas como? Teria podido jurar. Usava um modelo de seda bege enfeitado com plumas de avestruz. Nunca tive um vestido assim, senhor, respondeu a dama. Ah, isso esclarece a coisa, disse Holmes, e com um pedido de desculpa foi atrás do inspetor. Uma curta caminhada pela charneca nos levou à cavidade em que o corpo fora encontrado. Na beirada dela via-se o tojo em que o casaco ficava pendurado. Não havia nenhum vento aquela noite, pelo que entendi, disse Holmes. Nenhum, mas caiu uma chuva pesada. Nesse caso, o sobretudo não se enganchou nesse arbusto, foi posto sobre ele. Sim, estava sobre ele. Isso me deixa muito intrigado. Percebo que o chão foi muito pisoteado. Sem dúvida, muitos pés passaram por aqui desde segunda-feira à noite. Um capacho foi posto aqui do lado e todos ficamos sobre ele. Excelente. Nesse caso, tem uma das botas que Straker usou, um dos sapatos de Fitzroy Simpson e uma ferradura de Silver Blaze. Meu caro inspetor, o senhor se supera. Holmes pegou o saco e, descendo a cavidade, empurrou o capacho para uma posição mais central. Depois, deitando-se de bruços, o queixo apoiado nas mãos, fez um estudo cuidadoso da lama pisoteada diante de si. Vejam só, exclamou de repente. Que é isto? Era um fósforo de cera, meio queimado e tão enlameado que à primeira vista parecia uma lasquinha de madeira. Não consigo entender como podemos deixar de vê-lo, disse o inspetor com uma expressão de aborrecimento. Estava invisível, enterrado na lama. Só o vi porque estava à procura dele. Que? Esperava encontrar isso? Pensei que não seria improvável. Tirou as botas do saco e a comparou com as impressões de cada uma com as marcas do chão. Depois subiu com dificuldade pela beira da depressão e rastejou entre as samambaias e os arbustos. Acho que não há mais pegadas, disse o inspetor. Examinei o terreno com muito cuidado. 100 metros em cada direção. É mesmo? Disse Holmes, levantando-se. Eu não teria a impertinência de fazer isso de novo depois do que está dizendo. Mas gostaria de dar uma pequena caminhada pela charneca antes que escureça para estar com o terreno conhecido amanhã. E acho que vou pôr esta ferradura no bolso para me dar sorte. O coronel Ross, que manifestara alguns sinais de impaciência diante do método de trabalho silencioso e sistemático de meu companheiro, deu uma olhada no relógio. Gostaria que voltasse comigo, inspetor, disse. Há vários pontos sobre os quais gostaria de seu conselho. Em especial, acha que é nosso dever perante o público retirar o nome do nosso cavalo da lista de inscritos para a Copa? Certamente não, atalhou Holmes com firmeza. Eu deixaria o nome ficar. O coronel fez um cumprimento de cabeça. Fico muito satisfeito em ter sua opinião, senhor, disse. Quando terminar sua caminhada, nos encontrará na casa de Straker. Poderemos ir juntos para Tavistock. Voltou com o inspetor, enquanto Holmes e eu ficamos caminhando pela charneca. O sol começava a se pôr atrás das laras de Caprington, e a planície longa e inclinada diante de nós tingia-se de ouro, ganhando tons castanhos avermelhados mais intensos nos trechos em que as samambaias murchas e as sarças captavam a luz vespertina. Mas meu companheiro não tinha olhos para os esplendores da paisagem. Estava mergulhado nos mais profundos pensamentos. Por aqui, Watson, disse ele finalmente. Podemos deixar a questão de quem matou John Straker de lado por enquanto e nos limitarmos a descobrir o que foi feito do cavalo. Ora, supondo que ele tenha fugido durante a tragédia ou depois, para onde poderia ter ido? O cavalo é um animal muito gregário. Solto, seus instintos o teriam levado a voltar para Kingsland ou a seguir para Clapperton. Por que ficaria correndo desembestado pela charneca? Certamente a esta altura já teria sido visto. E por que os ciganos o sequestrariam? Essa gente sempre desaparece quando ouve falar de confusão, porque não quer ser importunada pela polícia. Ciganos não poderiam ter nenhuma esperança de vender um cavalo como esse. Correriam um risco enorme e não ganhariam nada ficando com o cavalo. Disto não há dúvida. Onde está ele, então?
Já disse que deve ter ido para King's Peland ou para Capleton. Não está em King's Peland. Logo, está em Capleton. Tomemos isso como hipótese de trabalho e vejamos ao que nos leva. Esta parte da charneca, como o inspetor observou, é muito dura e seca, mas ela declina na direção de Capleton. E você pode ver daqui que lá adiante há uma grande depressão que devia estar muito úmida segunda-feira à noite. Se nossa suposição estiver correta, o cavalo deve ter passado por ali e é ali que deveríamos procurar suas pegadas. Havíamos caminhado rapidamente durante essa conversa, e mais alguns minutos nos levaram à ravina em questão. A pedido de Holmes, descia o barranco à direita, e ele fez à esquerda, mas antes de dar 50 passos, ouvi um grito e o vi acenando para mim. As pegadas de um cavalo estavam claramente delineadas na terra fofa à sua frente, e a ferradura que tirou do bolso correspondia exatamente às marcas. Veja o valor da imaginação, disse Holmes. É a única qualidade que falta a Gregory. Imaginamos o que poderia ter acontecido, agimos com base nessa suposição e descobrimos que tinha razão. Continuemos. Atravessamos a depressão pantanosa e em seguida 400 metros de turfa seca e dura. Mais uma vez havia um declínio no terreno, e mais uma vez encontramos as pegadas. Depois as perdemos por uns 800 metros e voltamos a dar com elas bem perto de Capleton. Foi Holmes quem as viu primeiro, parando para apontá-las com uma expressão de triunfo no rosto. Viam-se as pegadas de um homem ao lado dos cavalos. Antes o cavalo estava sozinho, exclamei. Isso mesmo, estavam sozinhos antes. O que é isso? As duplas pegadas davam uma guinada brusca e tomavam a direção de King's Peland. Holmes assobiou e nós pusemos os dois a segui-las. Os olhos deles estavam nas pegadas, mas dei uma olhada para o lado, por acaso, e para minha surpresa vi as mesmas pegadas voltando na direção oposta. Ponto para você, Watson, disse Holmes, quando as mostrei para ele. Você nos poupou uma longa caminhada que nos teria feito voltar sobre nossos próprios passos. Vamos seguir os rastros de volta. Não tivemos de ir longe. Eles terminavam no calçamento de asfalto que levava aos portões dos Aras Capleton. Quando nos aproximávamos, um cavalariço saiu correndo. Não queremos nenhum vadio por aqui, disse. Eu só gostaria de fazer uma pergunta, disse Holmes, enfiando os dedos no bolso do colete. Seria cedo demais para falar com seu patrão, Mr. Silas Brown, se viéssemos aqui às 5 horas da manhã de manhã? Deus o abençoe, senhor. Se houver alguém por aqui, será o patrão, pois é sempre o primeiro a levantar. Mas ali vem ele para responder pessoalmente às suas perguntas. Não, senhor, eu poderia dar adeus ao meu emprego se ele me visse aceitando o seu dinheiro. Mais tarde, se o senhor quiser. Enquanto Sherlock Holmes guardava a meia coroa que tirara do bolso, um homem idoso com cara de poucos amigos saiu pelo portão, sacudindo um chicote na mão. Que é isso, Dawson? Nada de bisbilhotice. Vá cuidar de seu serviço. Que diabo querem aqui? 10 minutos da sua atenção, meu bom senhor, disse Holmes com a mais suave das vozes. Não tenho tempo para conversar com vagabundos. Não queremos estranhos aqui. Fora daqui ou poderão ter um cachorro nos calcanhares. Holmes inclinou-se e sussurrou alguma coisa no ouvido do treinador. O homem teve um forte sobressalto e corou até as têmporas. É mentira, gritou. Uma mentira diabólica. Muito bem. Devemos discutir sobre isso aqui em público ou prefere conversar em sua sala de estar? Ah, entre se quiser. Holmes sorriu. Não o deixarei esperando por mais que alguns minutos, Watson, disse-me. Agora, Mr. Brown, estou inteiramente a seu dispor. Passaram-se 20 minutos e todos os tons de vermelho já se haviam desbotado em cinza antes que Holmes e o treinador reaparecessem. Eu nunca tinha visto, em tão curto tempo, uma mudança como o que se produzira em Silas Brown. Tinha o rosto lívido, gostas de suor brilhavam sobre sua testa e suas mãos tremiam tanto que o chicote sacudia como um ramo ao vento. Suas maneiras arrogantes de valentão haviam desaparecido também. O homem se encolhia ao lado de meu companheiro como um cachorro com um dono. Suas instruções serão cumpridas. Tudo será feito, disse ele. Não deve haver nenhum erro, disse Holmes, voltando-se para encará-lo. O outro estremeceu quando leu a ameaça em seus olhos. Não haverá nenhum erro. Estarei lá. Devo mudá-lo primeiro ou não? Holmes pensou um pouco e depois caiu na risada. Não mude, disse. Eu lhe escreverei sobre isso. Mas atenção, nada de truques ou... Não, pode confiar em mim, pode confiar em mim. Deve cuidar dele no dia como se fosse seu. Pode contar comigo. Sim, acho que posso. Bem, terá notícias minhas amanhã. Deu meia volta, ignorando a mão trêmula que o outro lhe estendia, e partimos para King's Peland. Raras vezes encontrei mistura mais perfeita do valentão com o covarde e o dissimulado do que Master Silas Brown, observou Holmes quando nos afastamos. Ele está com o cavalo, então. Tentou convencer-me do contrário, mas descrevi para ele tão exatamente quais haviam sido suas ações naquela manhã que está certo que eu estava espiando.
É claro que você observou que as pegadas tinham pontos peculiarmente quadrados, às quais as bostas deles correspondem exatamente. Além disso, é claro, nenhum subordinado teria ousado fazer semelhante coisa. Descrevi para ele de que maneira, ao acordar antes de todos, como é seu costume, percebeu um cavalo estranho vagando na charneca. Ao sair para ir vê-lo, qual não foi seu espanto ao constatar pela testa branca que deu nome ao favorito, que a sorte pusera em seu poder o único cavalo de vencer aquele que apostara. Depois descrevi como seu primeiro impulso foi levá-lo de volta a Kingspelan, como o diabo lhe mostrara como poderia esconder o cavalo até que a corrida terminasse, e como ele o levara de volta para Campbellton e o escondera. Quando lhe contei cada detalhe, ele desistiu e pensou apenas em salvar a pele. Mas os estábulos deles não foram vasculhados? Oh, um velho vigarista como ele tem muitas artimanhas. Mas você não tem medo de deixar o cavalo em poder dele, já que tem todo o interesse em machucá-lo? Meu caro companheiro, ele tomará conta do cavalo como se fosse sua menina dos olhos. Sabe que só pode ter alguma esperança de clemência se apresentá-lo ileso. Seja como for, o Coronel Ross não me deu a impressão de ser um homem propenso a mostrar muita clemência. A questão não depende do Coronel Ross. Sigo meus próprios métodos e só revelo o que bem entendo. Esta é a vantagem de trabalhar extraoficialmente. Não sei se você observou, Watson, mas as maneiras do coronel comigo não foram lá muito cavalheirescas. Agora estou inclinado a me divertir um pouco à custa dele. Não lhe diga nada sobre o cavalo. Certamente não faria-o sem a sua permissão. E é claro que esse ponto de pouquíssima importância comparado à questão de quem matou John Straker. E você vai se dedicar a isso? Ao contrário, voltaremos ambos para Londres no trem noturno. Fiquei pasmo com as palavras de meu amigo. Fazia apenas poucas horas que estávamos em Devonshire e que ele desistisse de uma investigação que iniciara de maneira tão brilhante era-me incompreensível. Não conseguia arrancar mais uma palavra dele até chegarmos à casa do treinador. O coronel e o inspetor nos esperavam na sala. Meu amigo e eu retornaremos a Londres pelo expresso da meia-noite, disse Holmes. Foi agradável respirar um pouco desse excelente ar que vocês têm aqui em Dartmoor. O inspetor arregalou os olhos e o coronel fez um muxoxo de escárnio. Então desiste de prender o assassino do pobre Straker, disse. Holmes deu de ombros. Não há dúvidas de que há graves dificuldades no caminho, respondeu, mas tenho grandes esperanças de que seu cavalo largue na terça-feira, e aconselho-o a ter um jockey de prontidão. Poderia lhe pedir uma fotografia do Mr. John Straker? O inspetor tirou uma do envelope. Meu caro Gregory, você antecipa todos os meus desejos. Posso lhe pedir que espere aqui um instante? Gostaria de fazer uma pergunta à criada. Devo dizer que estou bastante decepcionado com o nosso consultor de Londres, disse o coronel Ross rudemente quando meu amigo saiu da sala. Parece-me que estamos exatamente no mesmo pé que estávamos quando ele chegou. Pelo menos o senhor tem a garantia dele que seu cavalo vai correr, disse eu. É verdade, tenho a garantia dele, disse o coronel, sacudindo os ombros. Preferiria ter o meu cavalo. Eu estava prestes a dar alguma resposta em defesa do meu amigo quando ele voltou à sala. Agora, senhores, disse, estou inteiramente pronto para seguir para Tavistock. Quando entrávamos na carruagem, uma ideia repentina parece ter ocorrido a Holmes, porque ele se inclinou para a frente e puxou a manga da camisa de um cavalariço que segurava a porta. Vejo algumas ovelhas ali no paddock. Quem cuida delas? Perguntou. Eu mesmo, senhor. Notou alguma coisa de errada com elas ultimamente? Bem, senhor, nada de muito importante, mas 3 começaram a cochear. Pude notar que Holmes ficou extremamente satisfeito, porque deu uma risadinha e esfregou as mãos. Um lance muito arriscado, arriscadíssimo, disse, beliscando-me o braço. Gregory, permita que eu lhe chame a atenção para essa singular epidemia entre as ovelhas. Pode seguir, cocheiro. A expressão do coronel Ross ainda mostrava o mau juízo que formara da capacidade de meu companheiro, mas vi pelo rosto do inspetor que sua atenção fora vivamente despertada. Acha que isso é importante? Perguntou. Extremamente. Há algum outro detalhe para o qual gostaria de chamar minha atenção? O curioso incidente do cachorro durante a noite. O cachorro não fez nada durante a noite. Esse foi um incidente curioso, observou Holmes. 4 dias depois, Holmes e eu estávamos no trem a caminho de Winchester para assistir à corrida pela Copa de Wessex. Conforme combinação prévia, o coronel Ross encontrou-nos fora da estação e levou-nos em sua drag para a pista, além da cidade. Tinha o semblante carregado e suas maneiras foram extremamente frias. Não vi nem sombra do meu cavalo, disse. Suponha que eu reconheceria se o visse, perguntou Holmes. O coronel ficou furioso. Faz 20 anos que estou no turf, e nunca me fizeram uma pergunta como essa, exclamou. Até uma criança reconhecia Silver Blaze, com sua testa branca e a pata dianteira malhada.
Como estão as apostas? Bem, esta é a parte intrigante da história. Ontem era possível obter 15 por 1, mas a cotação foi baixando e agora mal se consegue 3 por 1. Disse Holmes. Alguém sabe alguma coisa, isto está claro. Quando a drag parou no cercado próximo à tribuna de honra, dei uma olhada no programa para ver a lista de competidores. Taça Wessex, 50 soberanos cada pés, com 1000 soberanos acrescentado para animais de 4 e 5 anos. Segundo, 300 libras, terceiro 200 libras. Pista nova, 1 milha e 5 oitavos. 1. Negro de Miss Heath Newton, boné vermelho, jaqueta cor de canela. 2. Pugilist, do coronel Rod Law, boné cor de rosa, jaqueta azul e preta. 3. Desborough, de Lord Backwater, boné e mangas amarelos. Silver Blaze, do coronel Ross, boné preto, jaqueta vermelha. 5. Iris, do duque de Balmoral, listras amarelas e pretas. 6. Hasper, de Lord Singleford, boné roxo, mangas pretas. Retiramos nossos outro cavalo da competição e depositamos todas as nossas esperanças na sua palavra, disse o coronel. Mas, que é isso? Silver Blaze é o favorito? 5 por 4 contra Silver Blaze, berravam os bookmakers. 5 a 15 contra Desborough. 5 por 4 no campo. Os números estão sendo levantados, exclamei. Todos os 6 estão lá. Os 6 lá? Então meu cavalo está correndo? Gritou o coronel, muito agitado. Mas não o vejo, minhas cores não passaram. Só passaram 5. Aquele ali deve ser ele. Enquanto eu falava, um robusto cavalo baio precipitou-se para fora do recinto de pesagem e passou por nós a meio galope, levantando no dorso o conhecido preto e vermelho do coronel. Aquele não é meu cavalo, gritou o proprietário. Aquele animal não tem um só pelo branco no corpo. Que diabo o senhor fez, Mr. Holmes? Bem, vamos ver como ele se sai, disse meu amigo imperturbável. Durante alguns minutos observou com seu meu binóculo. Esplêndido! Uma excelente largada! Exclamou de repente. Lá vem eles fazendo a curva. De nossa drag, tivemos uma visão soberba dos 6 cavalos quando vieram pela reta. Estavam tão juntos que um tapete teria coberto todos eles. Mas na metade do percurso, o amarelo do Aras Capleton despontou na frente. Antes que passassem diante de nós, porém, Desborough afrouxou o passo, e o cavalo do coronel, arremetendo com ímpeto, ultrapassou a reta de chegada com uns bons 6 corpos de vantagem sobre o rival, tendo Iris, do duque de Balmoral, ficando com o mau terceiro lugar. Seja lá como for, ganhei a corrida, disse o coronel, arfando e passando a mão nos olhos. Confesso que não estou entendendo patavina disso. Não acha que manteve seu mistério por tempo suficiente, Mr. Holmes? Certamente, coronel. O senhor saberá de tudo. Vamos até lá juntos, dar uma olhada no cavalo? Cá está ele, continuou, quando chegamos ao recinto de pesagem, onde somente os proprietários e seus amigos eram admitidos. Basta que lave a cara e a pata dele com um conhaque e encontrará o mesmo Silver Blaze de sempre. O senhor me deixou sem fôlego? Encontrei-o nas mãos de um impostor e tomei a liberdade de fazê-lo correr tal como me foi enviado. O senhor fez maravilhas, meu caro. O cavalo parece bem e excelente forma. Nunca esteve melhor em sua vida. Devo-lhe 1000 desculpas por ter duvidado de sua capacidade. Prestou-me um grande serviço ao recuperar meu cavalo. Prestaria um maior ainda se conseguisse pôr as mãos no assassino de John Straker. Fiz isso, disse Holmes tranquilamente. O coronel e eu olhamos para ele espantados. O senhor o pegou? Então onde está? Está aqui. Aqui aonde? Em minha companhia no presente momento. O coronel ficou rubro de raiva. Reconheço perfeitamente que lhe devo um grande favor, Mr. Holmes, disse, mas só posso encarar que acaba de dizer como uma piada de muito mau gosto ou como um insulto. Sherlock Holmes riu. Asseguro-lhe que não o associei ao crime, coronel. O verdadeiro assassino está bem atrás do senhor. Deu um passo à frente e pousou a mão no pescoço lustroso do puro sangue. O cavalo, gritamos o coronel e eu. Isso mesmo, o cavalo. Mas talvez a culpa dele fique atenuada se eu disser que agiu em legítima defesa, e que John Straker era um homem literalmente indigno de sua confiança. Mas o sino está tocando, e como posso ganhar um pouco nesse próximo páreo, devo deixar uma explicação detalhada para um momento mais oportuno. Tivemos o canto de um carro Pullman, só para nós aquela noite, quando nosso trem rumava para Londres. Eu imagino que a viagem foi tão curta para o coronel Ross quanto para mim, enquanto ouvíamos nosso companheiro narrar os eventos que haviam tido lugar nos ares de treinamento de Dartmoor, naquela segunda-feira à noite, e os meios pelos quais ele os desenredara. Confesso, disse ele, que todas as teorias que eu havia formulado a partir das notícias dos jornais eram inteiramente errôneas. No entanto, teria sido possível ver indícios ali, se não tivesse sido encobertos por outros detalhes que obscureciam sua verdadeira significação.
Fui a Devonshire com a convicção de que Fitzroy Simpson era o verdadeiro culpado, embora, é claro, visse que as provas contra ele não eram de modo algum suficientes. Foi quando estava na carruagem, assim que chegamos à casa do treinador, que a imensa relevância de um carneiro ao curry me ocorreu. Talvez se lembre de que eu estava distraído e continuei sentado depois que os senhores haviam saltado. Estava perplexo, pensando comigo mesmo como pudera deixar de notar uma pista tão óbvia. Confesso, disse o coronel, que mesmo agora não vejo como isso nos ajuda. Foi o primeiro elo na minha cadeia de raciocínio. Ópio em pó não é, em absoluto, algo sem gosto. O sabor não é desagradável, mas é perceptível. Se misturado a algum prato comum, seria indubitavelmente detectado e a pessoa não comeria mais. Curry era o meio exato capaz de disfarçar esse gosto. Ora, seria impossível supor que esse estranho, Fitzroy Simpson, teria podido fazer com que servissem curry aquela noite à família do treinador, e seria certamente uma coincidência inimaginável que ele tivesse aparecido com ópio em pó justamente naquela noite em que o prato servido era capaz de disfarçar seu sabor. Isso é inconcebível. Portanto, Simpson fica eliminado do caso, e nossa atenção concentra-se sobre Straker e a mulher, as duas únicas pessoas que teriam podido escolher carneiro ou curry para o jantar daquela noite. O ópio foi acrescentado depois que o prato do cavalariço foi feito, porque os outros comeram a mesma coisa no jantar sem nenhum efeito nocivo. Qual deles, portanto, teria tido acesso àquele prato sem que a criada percebesse? Antes de responder a esta pergunta, eu compreender a significação do silêncio do cachorro, porque uma inferência verdadeira invariavelmente sugere outras. O incidente Simpson me mostrara que havia um cachorro nas cocheiras, e no entanto, embora alguém tivesse entrado nelas e levado embora um cavalo, o animal não latira o suficiente para despertar os dois rapazes no celeiro. Obviamente, o visitante da meia-noite era alguém com quem o cachorro tinha muita intimidade. Eu já estava convencido, ou quase convencido, de que John Straker havia ido até as cocheiras a altas horas da noite e tirado Silver Blaze de lá. Com que objetivo? Com um objetivo desonesto, obviamente, pois, caso contrário, por que teria drogado seu próprio cavalariço? Mas eu não conseguia atinar com razão nesse gesto. Já houve casos em que treinadores garantiram para si grandes somas de dinheiro apostando contra seus próprios cavalos por intermédio de agentes e depois os impedindo de ganhar com alguma fraude. Às vezes é um jockey que retarda deliberadamente o cavalo. Às vezes são meios mais seguros e mais sutis. Qual fora nesse caso? Tive a esperança de que o conteúdo dos bolsos dele pudesse me ajudar a chegar a uma conclusão. E de fato ajudaram. Os senhores não devem ter esquecido a singular faca que foi encontrada na mão do morto. Faca que certamente nenhum homem sensato escolheria como arma. Tratava-se, como Dr. Watson nos disse, de um tipo de faca usado para as mais delicadas operações conhecidas na cirurgia, e destinava-se a ser usada para uma operação delicada aquela noite. O senhor certamente sabe, Coronel Ross, com sua ampla experiência no turf, que é possível fazer um leve corte nos tendões de um cavalo na parte posterior e fazê-lo de maneira subcutânea, de modo a não deixar absolutamente nenhum vestígio. Um cavalo submetido a esse procedimento passa a mancar ligeiramente, o que se tenderia a atribuir um esforço excessivo nos exercícios ou um pouco de reumatismo, nunca a uma traição. Patife, canalha! Gritou o coronel. Temos aqui a explicação de por que John Straker quis levar o cavalo para a chaneca. Um animal tão fogoso teria certamente acordado o dorminhoco de sono mais pesado quando sentisse a facada. Era absolutamente necessário fazer isso ao ar livre. Fui cego, exclamei o coronel. Claro que foi para isso que precisou da vela e acendeu o fósforo. Sem dúvida alguma. Ao examinar seus pertences, tive a sorte de descobrir que, não só o método do crime, como até seus motivos. Como homem do mundo, coronel, o senhor sabe que ninguém anda por aí carregando as contas de outras pessoas no bolso. Em geral, já temos bastante trabalho para saldar as nossas. Concluí de imediato que Straker estava levando uma vida dupla e mantendo um segundo lar. A natureza da conta mostrava que havia uma dama no caso, e gostos dispendiosos. Por mais liberal que o senhor seja com seus empregados, não é de se esperar que possam comprar roupas de passeio no valor de 20 guinéus para as esposas. Perguntei ao Mr. Straker sobre o vestido sem lhe revelar do que se tratava, tendo-me convencido de que ele nunca chegara às suas mãos. Anotei o endereço da modista e tive a impressão de que, se a visitasse com uma fotografia de Straker, poderia descartar facilmente o mítico Derbyshire. Desse momento em diante, tudo ficou claro. Straker havia conduzido o cavalo a uma depressão onde sua luz seria invisível. Simpson, em sua fuga, deixara cair a gravata. Straker a apanhara, com alguma ideia, talvez, de vir a usá-la para prender a perna do cavalo.
Uma vez na depressão, ele se pusera ao lado do cavalo e acendera um fósforo. Mas Silver Blaze, atemorizado pelo súbito clarão e sentindo com um estranho instinto dos animais, que se pretendia lhe fazer algum mal, investiu violentamente a ferradura de aço e atingiu em cheio sua testa. Antes de fazer esse delicado serviço, ele tirara sua capa impermeável, apesar da chuva, e assim sua faca, ao cair, cortou-lhe a coxa. Estou me fazendo entender? Entender? Maravilhoso! Exclamou o coronel. Maravilhoso! Parece que o senhor estava lá. Meu último palpite foi, eu confesso, muito arriscado. Ocorreu-me que um homem tão esperto quanto Straker não iria empreender esse delicado corte de tendão sem um pouco de prática. Ora, com que poderia praticar? Meus olhos bateram nas ovelhas, e fiz uma pergunta que, para minha grande surpresa, demonstrou que minha suposição estava correta. Quando voltei a Londres, visitei a modista. Ela reconheceu Straker como um excelente cliente chamado Derbyshire, que tinha uma mulher elegantíssima, com especial predileção por vestidos caros. Não tive nenhuma dúvida de que essa mulher o afundara em dívidas até o pescoço, induzindo-o assim ao seu feliz plano. O senhor explicou tudo, menos uma coisa, exclamou o coronel. Onde estava o cavalo? Ah, fugiu, e um de seus vizinhos cuidou dele. Penso que isso deve ser revelado. Ou muito me engano, ou estamos no entroncamento de Campland. Estaremos em Victoria, em menos de 10 minutos. Se quiser fumar um charuto em nosso apartamento, coronel, ficarei feliz em lhe dar quaisquer outros detalhes que possa estar interessado.